Está começando mais um encontro aqui do nosso Bíblia Fácil para a gente aprofundar o conhecimento na Bíblia. E é muito bom ter você aqui comigo. Nós estamos já nos encaminhando para o final dessa temporada, estudando vários temas da Bíblia. Eu tenho certeza que você tem crescido espiritualmente ao acompanhar o estudo da palavra. E no programa de hoje nós vamos estudar um tema que é debatido por aí, mas que é claro na Bíblia. Vamos estudar a respeito do milênio. Você já ouviu falar desse tema? Sabe se é literal, se é simbólico? O que nós vamos fazer no céu durante o milênio? Tudo isso nós vamos estudar hoje aqui. Então, pega a tua Bíblia aí. Eu sempre peço para você ter uma caneta, um bloquinho de papel. Eu gosto de escrever na minha Bíblia, mas se você não gosta, tudo bem. Pega um bloquinho de papel para você ir anotando as ideias, o que você vai aprendendo. É assim que a gente vai estudando a palavra. E eu quero dar boas-vindas mais uma vez para esses meus amigos que estão aqui. A gente tem conversado muito aí nos bastidores, né? Você de casa não sabe o que a gente conversa, mas a gente conversa sobre a Bíblia, sobre a vida, e a gente vai aprofundando essa nossa amizade. Então pega aí a sua Bíblia, vou pegar aqui a minha Bíblia, para a gente estudar a partir da palavra, tá? Lembrando a você que aqui no Bíblia Fácil, quem tem autoridade é a palavra de Deus. É dela que nós tiramos os ensinamentos e as lições para a nossa vida prática, tá bom? Vamos orar? Você de casa, se puder, feche os olhos e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado por nos acordar mais um dia. E agora, Senhor Deus, nós vamos estudar a Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos use, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje, o milênio. E esse tema é um tema que gera muitas especulações, né? Nós temos algumas concepções não bíblicas sobre o milênio. Por exemplo, algumas pessoas dizem que o milênio será um período de paz que antecederá a volta de Jesus. Então, nessa concepção, aqueles que defendem essa concepção dizem que 1000 anos antes da volta de Cristo, nós teremos um período de paz na Terra, e seria esse período do milênio. Bem, essa concepção é uma concepção que não combina com o que a Bíblia diz, nós vamos ver. Outra concepção não bíblica é que seria um período de graça após a volta de Jesus. Então, Jesus voltaria e teria um período de 1000 anos para as pessoas se arrependerem e aceitar a Jesus. Outra concepção não bíblica. E também tem aqueles que defendem que o milênio é um período não literal. Seria um período menor, que a Bíblia chama de milênio. Mas nós vamos ver na Bíblia como ela encara esse tema. Quero que você abra sua Bíblia aí em Apocalipse 19. Nós não vamos ler os textos agora, mas nós vamos ver aqui de maneira geral esses dois capítulos. Esses capítulos têm uma unidade textual, ou seja, eles estão em sequência, um complementa o outro. Se você olha aqui em Apocalipse 19, você vai ver toda uma linguagem de João a respeito da volta de Cristo. O capítulo 19 trata sobre a volta de Jesus. Aí, a partir do versículo 11, por exemplo, ele fala do cavaleiro branco, né? Ou do cavaleiro no cavalo branco que vai vir, que é uma figura de Jesus. E aí, no final do capítulo 19, quando ele fala do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele está fazendo uma imagem da volta de Jesus. E no capítulo 20, ele começa tratando sobre o que vai acontecer imediatamente após a volta de Jesus, que é o milênio. Milênio, destruição de Satanás, a situação dos ímpios e dos salvos. Então, esses dois capítulos têm uma unidade textual. E completando aí o capítulo 21, fala da Nova Jerusalém, uma realidade pós-milênio. E o capítulo 22 já é uma descrição do início da vida eterna para os salvos. Então, nós temos aqui Apocalipse 19, 20 e também o 21 como uma unidade textual. Ontem nós tratamos, ou na semana passada, né, nós tratamos sobre a volta de Jesus.
Mas eu deixei um texto sobre a volta de Jesus para a gente estudar hoje nesse contexto do milênio, que é o texto de Daniel, capítulo 2. Você pode abrir aí a sua Bíblia? Essa profecia de Daniel, capítulo 2, ela, na minha opinião, é a profecia mais forte a respeito da veracidade do texto bíblico. Por quê? Porque Daniel recebeu essa profecia, né, interpretou o sonho de Nabucodonosor ainda no Império Babilônico. Mas aqui na profecia de Daniel capítulo 2, ele fala até o fim dos tempos. Ele vai falando dos reinos seguintes e ele chega até a volta de Jesus. E tudo se cumpriu milimetricamente. E eu quero estudar um pouquinho sobre essa profecia aqui de Daniel capítulo 2. O que está acontecendo em Daniel capítulo 2? Diz assim no começo do capítulo: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguiu dormir. Por isso, o rei convocou os seus magos, encantadores e feiticeiros e astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Só que aconteceu um negócio aqui no sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou, sabia que tinha sonhado uma coisa importante, mas não lembrava do sonho. E Deus foi, logicamente, infinitamente sábio, porque quando ele quis falar com Nabucodonosor, ele deu um sonho. Ele poderia ter falado de outra forma, através de uma visão, através de um anjo, mas na Babilônia era muito comum as pessoas terem sonhos proféticos, né? Inclusive, se você olhar nas livrarias hoje, você vai encontrar o livro de interpretação de sonhos da Babilônia. Chegou até nós. Eles tinham lá um livro com símbolos. Se você sonhar com isso, é aquilo. Se você sonhar com isso, significa isso. Então, quando Deus quis falar com Nabucodonosor, ele usou sonhos, porque era uma linguagem conhecida na Babilônia. E ele deu um sonho. Nabucodonosor acordou e não sabia qual era o sonho, não lembrava. Então ele chamou os seus magos e disse assim: eu quero que vocês me digam qual é o sonho e qual é a interpretação do sonho. E se você olhar aqui no texto, os magos, né, os astrólogos vão dizer assim: mas isso é muito difícil, nenhum ser humano consegue fazer isso. Se o senhor disser qual é o sonho, nós damos a interpretação. E aí era muito fácil, né? Deus, na sua sabedoria, não deixou isso acontecer. E aí o texto diz, depois você pode ler o capítulo 2 com calma em casa. O texto diz que Nabucodonosor disse: olha, se vocês não interpretarem, vai morrer todo mundo. Todos os astrólogos, todos os sábios. E isso chegou aos ouvidos de Daniel. E Daniel era um dos sábios de Babilônia. E ele disse assim, ele primeiro orou, chamou os seus amigos para orar, e ele mandou um recado para Nabucodonosor: olha, Deus me deu a interpretação do sonho, eu quero falar com você. E aí ele chega e interpreta o sonho. Eu quero ler com você a partir do versículo 24, tá bom? A partir do versículo 24. Diz assim: então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho. Ok? Então, Daniel conseguiu essa audiência com o rei. E agora no versículo 29, aqui, ó, versículo 29 ele começa: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. Ok? Isso aqui é importante. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Vamos lá, agora Daniel vai começar a interpretar. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se
sem auxílio de mãos, e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira, durante o verão. E o vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu os pés tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Então está aqui o sonho. Eu trouxe uma imagem aqui para tentar ilustrar o sonho. Ele sonhou com uma estátua, e a estátua tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro e de ferro. Tudo bem, ele disse o que era o sonho, mas agora tem a interpretação. E aí começa aqui, nós vamos ler o versículo 36. Daniel diz: foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio para poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade e os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. E aí ele começa. Tu és a cabeça de ouro. Ok? Então vamos lá. A gente já consegue perceber que essa estátua representa a história da humanidade, porque Daniel tinha dito para o rei, o teu sonho diz respeito a coisas futuras. E ele começa interpretando a Babilônia a cabeça de ouro. E aí depois, se você ler o texto, a gente não vai ler, para a gente poder avançar aqui, ele vai dizendo, olha, depois de ti virá um outro reino, que é representado pelos braços e peitos de prata. E esse reino é o Império Medo-Persa. Depois virá outro reino, que são os quadris de bronze, que aí é o Império Grego. E depois as pernas de ferro, representando outro reino, o Império Romano. E os pés de barro e de ferro, representando o que viria depois desse reino de ferro, desse reino duro. Queridos, Daniel, mais ou menos no ano 539, 538, ali durante o Império Romano, o Império Babilônico, ele interpretou que o império seria sucedido por outros 3. E que depois desses outros 3, não existiria nenhum outro império mundial. E isso aconteceu exatamente como Daniel disse, a gente vai ver aqui no gráfico. Pode falar, Enilton. A profecia diz a respeito dos materiais ali que representam esses reinos. Qual a comprovação de que esses reinos correspondem a esses impérios? Babilônia está aqui, mas o Medo-Persa, grego, romano e as 10 nações. Nós temos pelo menos duas evidências. A primeira é que Daniel falou de outros 3 reinos mundiais e depois deles não existiriam mais. E aí a gente vai para a história e a gente vê que depois da Babilônia só existiram outros 3 reinos mundiais. São a Medopérsia, a Grécia e o Império Romano. E aí tem uma outra evidência muito forte, porque o nome do Império Romano, ou um apelido do Império Romano, era Império de Ferro. Quando ele chegou lá, quando ele se estabeleceu, os outros reinos chamavam o Império Romano de Império de Ferro. Então a gente tem evidências históricas para crer nessa profecia de Daniel. E ela é tão impressionante, Helenilda, amigos de casa, que os historiadores ateus não conseguem explicar como Daniel conseguiu acertar na cabeça deles que só existiriam outros 3 reinos e que depois os reinos se dividiriam, como nós vamos ver aqui. Então, a história comprova a nossa visão. Né? Então, a gente tem essas evidências históricas. Pode falar. Só para complementar, Sim. então a gente ali entre o Império Grego e o Romano, quando o Império Grego, que foi de Alexandre, né? Sim. Que ele foi dissolvido e os generais dele que tomaram o poder, então ele não considera aquilo como um império. Não poderia, em hipótese alguma, ser esse o próximo império depois do grego. Porque quando os quatro generais de Alexandre assumiram o poder, ainda era Império Grego, né? O império como um todo, porque eles dividiram o mundo entre eles 4. Né? Aí depois, quando o Império Romano toma o poder, então você tem uma troca de império. Mas os 4 generais de Alexandre ainda eram gregos, entende? Pode falar, Mateus. Pastor, uma dúvida. O senhor começa explicando sobre Daniel previu coisas do futuro, né? Sim.
Mas a cabeça de ouro já não seria o presente dele, já que o Nabucodonosor estava no poder? Sim, começa no presente dele. E a gente vai ver isso em outro momento, outra oportunidade, quando a gente for estudar as profecias de Daniel, que Daniel ele vai sucedendo os reinos. Quando ele já está mais idoso, que o Império Babilônico passou, lá para o capítulo 7 e 8, ele já começa suas profecias do Império Medo-Persa. Então sim, ele começa do presente, mas ele atingiu um futuro muito distante. Vejam, ele está antes do ano 606, ou melhor, antes do ano 539. Né? Ele está no ano 540, 541, e a profecia dele atingiu o ano 476 depois de Cristo. Isso dá 1000 anos praticamente de acerto para o futuro. E ele não acertou só até 476, porque na profecia dizia, nunca mais haverá um império mundial, e nunca mais houve, apesar de tentativas. Se você olhar para a história, muitos imperadores tentaram unificar o mundo de novo em torno de si, e nunca mais ninguém conseguiu. Né? Eu vou dar uma pausa aqui para você respirar e para você receber um presente, que é essa revista aqui. Eu sei que esse assunto é complexo e que talvez esteja indo rápido demais, então você pode ter um material didático dessa nossa aula aqui, para você acompanhar com mais calma. E aqui está nosso guia de estudos, A Procura da Verdade. E nesse guia de estudos, você vai conseguir acompanhar com calma, ver os textos bíblicos, para você estudar aí no conforto da sua casa. E esse material vai para a sua casa de graça. Você não paga nada, porque ele foi pago pelos Anjos da Esperança. Aliás, nós estamos aí já chegando no final do ano, e eu quero agradecer a você que é Anjo da Esperança, por ter nos ajudado a manter a Rede Novo Tempo de Comunicação e a enviar os milhares e milhares de guias de estudo da Bíblia para a casa das pessoas sem cobrar nada. Muito obrigado a você, tá? E você que quer esse guia de estudos, é só pedir nesse site aqui, novotempo.com/Bíblia Fácil. novotempo.com/Bíblia Fácil. E você também pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp. O número está aparecendo aqui na tela, né, para você mandar. E esse número vai te mandar de volta uma mensagem, um link. E você clica no link e aí faz o seu cadastro. E é só esperar que em alguns dias a revista chega na sua casa, tá bom? Vamos continuar aqui. A gente não tem tempo. Você quer falar, Matheus? Pode falar. Uma questão, né? Uhum. Quando o senhor fala de Império Mundial, seria o mundo inteiro que era conhecido O mundo por ele? conhecido, né? O mundo conhecido. Não todo, né? O mundo conhecido. Porque naquela época as Américas ainda não eram, vamos dizer, consideradas mundo, né? Porque eles não faziam parte do mundo conhecido. Então, quando fala Império Mundial, é toda a Europa da época, então, a Ásia e Oriente Médio ali, aquela parte do mundo conhecido, né? Que foi o Império Babilônico dominou tudo aquilo, o Império Grego dominou tudo aquilo, o Medo-Persa também e o Império Romano, não é? Mas vejam aqui, ó, nós temos a comprovação histórica disso. Então, em 539, o Império Babilônico cai, vem o Império Medo-Persa. Em 331, o Império Medo-Persa cai, vem o Império Grego, depois o Império Romano, em 168, e aí o Império Romano, em 476, ele se esfacela, se divide. E o Império Romano se divide em exatamente 10 nações, que a gente chama de nações bárbaras. E se você olhar para os pés da estátua, tem logicamente 10 dedos. Então, a profecia se cumpriu milimetricamente. Mas o meu foco não é aqui, porque falta uma parte dessa profecia. Qual é a parte que falta? A pedra. E amigos, a pedra representa um reino que viria dominar o mundo inteiro, porque a Bíblia diz que dominou o mundo inteiro. E essa pedra representa a volta de Cristo. Alguns dizem assim, não, essa pedra é o nascimento de Jesus. Mas não pode ser, sabe por quê? Porque a pedra vem depois do Império Romano. Depois que o Império Romano já se esfacelou. E Jesus veio durante o Império Romano na sua primeira vinda. Então, essa pedra vem, atinge os pés da estátua, atinge aqueles reinos divididos e domina o mundo. A minha grande pergunta é a seguinte: se a cabeça de ouro se cumpriu, se peitos e braços de prata se cumpriram, se quadris de bronze se cumpriram, se pernas de ferro se cumpriram,
Se pés de barro e de ferro se cumpriram, por que que a pedra não se cumpriria? Se 99% da profecia se cumpriu à risca, por que que a parte mais importante da profecia e o trechinho final dela não se cumpriria? Então, olha, o cumprimento anterior nos dá a garantia que o cumprimento, a parte que falta, se cumprirá. Então a gente pode ter certeza da volta de Jesus. E aí Jesus volta e começa um novo período que a Bíblia chama de milênio. E como foi que João apresentou o milênio em seus escritos? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler o versículo 4, tá bom? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Eu vou ler para você aqui, diz assim: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Lembrando que João e todos os escritores bíblicos tinham plena convicção de que quando eles falavam de alma, eles estavam falando da pessoa. Lembre-se que lá em Gênesis, como é que é formado o homem? Pó da terra, mais fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É assim que a Bíblia diz. Então, quando João diz assim, eu vi a alma dos decapitados, ele está falando daqueles mártires que ele viu no céu vivos, durante o milênio. Lembra que aqui já passou a volta de Jesus, e na volta de Jesus teve uma ressurreição dos mortos. E aí ele vê esses mortos agora vivos lá no céu. Então volta aqui comigo. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, João não está falando de gente que morreu e a alma foi para o céu. Ele está falando de gente ressuscitada, ok? Isso é bom falar, porque nós não tivemos aqui na nossa série um tema só sobre o estado do homem na morte, mas eu já falei várias vezes durante a série aqui. A Bíblia diz que quando o homem morre, o que sai de dentro dele é o fôlego de vida. Não é uma alma inteligente que vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia, quando um ser humano morre, o corpo volta para o pó, como diz lá Eclesiastes, o corpo volta para o pó e o fôlego volta para Deus, ok? E aí quando a pessoa ressuscita, não é a alma dela que voltou para o corpo, não. É o fôlego que foi devolvido para o pó, para o corpo, e a pessoa volta à vida. É assim que a Bíblia ensina, ok? Muito bem. Como Paulo apresentou as funções dos salvos durante o milênio? Vamos lá para 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, a carta de Paulo à igreja de Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 3. 1 aos Coríntios 6, 1 a 3. Mateus, acho que você já parou de folhear e você encontrou, né? Mateus 6, ou melhor, 1 aos Coríntios 6, 1 a 3. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo devera ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então, Paulo está falando ali de um assunto que é das judicialidades entre os irmãos, né? Da mesma igreja. Os irmãos, em vez de resolver os assuntos conversando entre si, estavam levando os escândalos da igreja para a justiça pública, né? E aí ele diz assim, olha, a gente pode resolver aqui, julgar esses assuntos aqui. Vocês não sabem que os santos um dia julgarão a terra e até os anjos? E Paulo está fazendo um vislumbre do que vai acontecer durante o milênio. E como assim nós vamos julgar? Porque você vai me perguntar assim agora. Helenilda já estava pegando o microfone. Como é que a gente vai julgar se todo mundo já está com o destino selado, né? Porque durante o milênio, quem está salvo já está salvo, quem está perdido já está perdido. Vamos julgar o quê?
é que esse julgamento é um julgamento comprovatório. Mais na frente a gente vai ver os 3 juízos que existem, tá bom? Mais no final do programa. Mas eu vou adiantar já esse. É um juízo durante o milênio comprovatório. Então nós vamos saber por que quem está salvo, porque quem está perdido está perdido. Então, por exemplo, como é essa história de julgar os anjos? Vocês sabem que vão ter uma terça parte dos anjos que vão ser destruídos, né? Aqueles que saíram com Lúcifer. Então nós vamos conseguir julgar ou comprovar que o julgamento foi justo. É como se vocês aí, advogados, né, Lenilda e Mateus, pegassem, depois de uma sentença de um juiz, vocês pegassem lá os autos, né, assim que chama? Os autos do julgamento, lá do processo, e dissessem, olha, está aqui o juiz deu essa sentença, está aqui as evidências, foi certa a sentença do juiz. É isso que a gente vai fazer durante o milênio. Muito bem, em qual profecia Paulo baseou essa sua afirmação? E Paulo faz uma afirmação muito séria aqui. Então a gente volta lá para Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Paulo estava pensando no Antigo Testamento. Lembre-se dessa intertextualidade que existe na Bíblia. Então, o Novo Testamento é explicado pelo Antigo. Daniel capítulo 7, 21 e 22. Olha aqui que tem uma cena muito parecida com a cena que Paulo descreveu lá para os Coríntios. Fabiana, você encontrou? Daniel capítulo 7, versículos 21 e 22. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava. Até que o ancião, o Altíssimo, veio e pronunciou a sentença em favor do seu povo santo. Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. Então, olha, Paulo estava pensando nessa cena que Daniel descreve aqui. A cena do juízo, quando os santos recebem o seu veredito de salvação e tem um ancião, que em outros momentos em Daniel é chamado de ancião de dias, que é a figura de Cristo. E ele empossa os seus salvos como reis, como parte do reino. E nesse momento começa esse julgamento que Paulo falou. Nós estamos dentro do milênio, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa. Você está dizendo assim, pastor, já tem muita coisa para eu pensar aí, tá bom? Então, nós vamos agora para um breve intervalo. E nesse intervalo você vai ter tempo de pensar a respeito dessas coisas. Só vou fazer uma revisão aqui do que a gente viu até agora para você ir para o intervalo com isso na cabeça. Jesus volta e quando ele volta, os ímpios que estão vivos morrem. Os que estão mortos e estão perdidos continuam mortos. Os salvos que estão mortos ressuscitam, se unem aos salvos vivos e se encontram com ele nos ares. Nós vimos isso na semana passada no programa sobre a volta de Jesus. E aí, nesse momento, Jesus leva os santos para os céus e começa o período do milênio. Ok? Então, até aqui nós estudamos isso. Tem mais coisas que nós vamos ver no próximo bloco. Então não sai daí, não muda de canal, porque a gente volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Estamos estudando a respeito do milênio. E pode ser que você não esteja muito familiarizado com esse tema e está achando que um programa para você compreender é pouco. Então, eu tenho um recurso para você, que é esse guia de estudos. Aqui você vai ter esse tema com uma explicação, com os textos bíblicos, para você estudar com muita calma aí no conforto da sua casa. E ele vai para a sua casa sem que você pague nada, nada mesmo, nem taxa de correio. Tudo foi pago pelos anjos da esperança. Então ele vai para a sua casa, é só você pedir. Entra nesse site agora, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai pedir, fazer o seu cadastro e vai para a sua casa em alguns dias. Ou você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para esse número aqui. Aí quando você mandar a mensagem dizendo quero a revista, quero o guia de estudos, vai chegar um link para você. Você clica nele, faz o seu cadastro, envia o cadastro para nós. E aí é só esperar, porque em alguns dias chega na sua casa pelos correios de presente, tá bom? Pede lá que você vai receber. Eu falei no outro bloco que existiam algumas ressurreições,
Mas eu talvez não mostrei ainda na Bíblia essa questão das ressurreições. Então vamos lá, ó. De quantas ressurreições a Bíblia trata? João capítulo 5. Vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 28 e 29. 5, 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29. Então, você pode ler para a gente, por favor? Pega o microfone aí e lê para a gente. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Muito bem, então aqui, ó, duas ressurreições. João chama de ressurreição da vida e ressurreição do juízo. E a gente não pode esquecer, gente, que o apóstolo João aqui é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Então a linguagem é muito semelhante. E eu não sei se vocês sabiam, mas João escreveu o Evangelho depois que ele escreveu o Apocalipse. João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, quando ele estava preso, mas ele foi liberto da ilha de Patmos e voltou para a região da Ásia Menor. E na região da Ásia Menor, ele escreve o seu Evangelho e, por último, as cartas. Então, o Apocalipse vem antes. Então, quando João está escrevendo aqui, ó, tem uma ressurreição dos vivos e tem a ressurreição do juízo, ele já está pensando no que ele escreveu no Apocalipse. Por isso, a gente tem que saber que tem uma conexão muito íntima entre o Evangelho de João, suas cartas e o Apocalipse. Foram tudo escrito ali no mesmo período. Então, tem duas ressurreições. Ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. E essas ressurreições estão separadas pelo milênio. Nós vamos ver isso mais na frente. Quem participará da primeira ressurreição? Apocalipse capítulo 20, vamos lá. Apocalipse capítulo 20. João está escrevendo na ilha de Patmos sobre o milênio, né? Aí todo o capítulo 20 é sobre o milênio, e no versículo 6 ele fala sobre essa ressurreição. Cláudia, você está em Apocalipse aí? Você pode ler para mim, por favor? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Muito bem, tá aí, ó. Então, bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição, porque a segunda morte não terá força, o poder sobre ele. Então, quem participa da primeira ressurreição? Os salvos. Os salvos. Eu queria muito que nós não precisássemos da primeira ressurreição, que Jesus voltasse já já e os nossos queridos que morreram em Cristo ressuscitassem para se unir conosco. Mas se um dia nós morrermos e morrermos salvos em Jesus Cristo, quando chegar o dia da primeira ressurreição, nós ressuscitaremos e iremos para o céu com eles. Essa é a primeira ressurreição. Cláudia, pode falar. Eu tenho uma dúvida, assim. Jesus falava, né, que as ovelhas dele ouviriam a voz deles. Aham. Eu trabalho muito com evangelização e hospital em Porto Alegre. Sim. A questão é a seguinte: aquelas pessoas que creem nele, mas que não têm conhecimento, nunca estudaram a palavra, tiveram uma vida desorganizada, sem pecado, sem bênção, ia, por exemplo, no espiritismo e na igreja católica, fazia aquela confusão que isso Uhum. quase metade da população da minha Sim, cidade é comum, assim. comum. Como ficam essas pessoas? Elas vão ser salvas? Porque o próprio Rodrigo Silva fala que terão ateus no céu, e essa dúvida fica sempre em mim, porque eu tenho parentes que não frequentavam a igreja e a gente sente saudade dessas pessoas. Será que a gente vai reencontrar elas outra vez? Cada pessoa vai ser julgada a partir do conhecimento que tinha. Deus não vai nunca cobrar de uma pessoa um conhecimento que ela não teve. Então, dentro do conhecimento que a pessoa teve, se ela estava com Cristo, aceitou a Cristo, ela será salva. E esse julgamento é só de Cristo. Só de Cristo. Então a gente não tem como dizer assim, esse aqui que conhecia muito da Bíblia vai ser salvo, e esse aqui que conhecia só um versículo vai se perder. A gente não tem como dizer isso, porque o julgamento final é feito a partir da sinceridade de uma pessoa com Cristo. Então, seus parentes que morreram e conheciam um pouco da Bíblia, a situação é entre eles e Cristo.
e se eles estiverem com Cristo, se eles estivessem com Cristo quando morreram, e se eles estivessem dentro daquilo que eles conheciam, na sua sinceridade, Jesus vai fazer o julgamento. Então eu concordo com o Rodrigo Silva. Nós vamos ver gente improvável no céu. E eu acho que para isso também vai servir o nosso julgamento comprovatório. Que a gente vai encontrar uma pessoa no céu e vai dizer assim: hã? Você aqui? Não, meu anjo, eu quero saber por que esse cara está aqui. E a gente vai lá nos livros e vai dizer, olha, nesse momento aqui, ele conhecia esse ponto e ele viveu esse ponto e Jesus julgou que ele seria salvo. Então a gente não pode dizer assim, esse está salvo, esse está perdido. A gente tem que confiar no julgamento de Cristo. No julgamento de Cristo. Então, você pode ter esperança. A gente só vai ver quando chegar lá, porque o julgamento é dele. Mas eu tenho certeza absoluta que muita gente que a gente acha que não será salva, acabou sendo salva pela graça e pela misericórdia de Cristo. Ela vai complementar e depois eu te dou, tá, Ângela? Pode E as falar. pessoas que se suicidam e as crianças que morrem antes de crescerem. Pois é. O suicídio é outro ponto sobre o qual a gente não tem poder de julgamento. Por quê? Eu vou dar uma situação fictícia aqui. Imagine que uma pessoa se suicidou se enforcando. O que aconteceu nos últimos segundos de vida daquela pessoa? Que tipo de pensamento, que tipo de conversa ela teve com Deus? Eu não sei. Mas se for uma conversa de arrependimento, quanto tempo Deus precisa para perdoar uma pessoa? 1/1000 de segundo? Menos que isso. Uma pessoa que se suicidou tomando um veneno. O que aconteceu nos últimos segundos de vida? Eu não sei. Eu não tenho como dizer aquela pessoa está perdida. Também não tenho como dizer aquela pessoa está salva. Vai ser um julgamento de Jesus com aquela pessoa, o que aconteceu nos seus últimos suspiros de vida. Entende? Ângela, eu acho que a Helenilda quer falar sobre esse mesmo assunto ainda. O mesmo assunto, só para complementar. Sansão seria um exemplo disso? Sansão não cometeu suicídio, né? Ele morreu cumprindo o propósito para o qual ele foi criado, que era lutar contra os filisteus. Então, no meio da luta, ele morreu em batalha. Então, não foi bem um suicídio de Sansão, né? Ele morreu lutando contra os filisteus. Pode falar. Você falou das crianças, né? Deixa eu tocar nesse ponto também, mas fala aqui, Ângelo. Não, pode falar, eu falo as duas coisas. Pastor, fazendo um parênteses com a relação da revelação de João na ilha de Patmos, né, como o Rodrigo Silva também fala, né, ficou isolado lá, sozinho, e teve as revelações. Ele ficou por muito tempo, alguém do exército ia levar comida para ele, ele ficava sozinho, e era um lugar muito ruim de se viver, impróprio, né, improvável. Então, conforme ele foi tendo essas revelações, historicamente, o que assim, é sugerido, como que ele escreveu isso, como ele tinha isso tudo na mente, talvez ele fez isso quando retornou do exílio. O que a gente tem de conhecimento a respeito do Apocalipse é que foi escrito na ilha de Patmos. E o Apocalipse era uma espécie de carta que ele mandava para as igrejas. Por isso que lá no começo do Apocalipse, você tem uma carta específica para cada uma das 7 igrejas da Ásia. Então ele escrevia e alguém levava, né? Então foi escrito na ilha de Patmos. E essa é outra explicação para que ele tenha escrito em linguagem simbólica. Porque ele fala muito do Império Romano no Apocalipse. Mas quando liam aqueles símbolos todos, alguém devia pensar, não, ele está ficando doido, né? Bestas e poderes e tal, manda essa carta lá porque não fala de nós, né? Então é uma parte, foi escrita em Patmos e mandada para as igrejas. Só para complementar, o que o senhor acabou de falar, era em linguagem, não era para eles entenderem, né? Então, assim, ele ficava isolado e ele recebia esse material, deveria ser... Sim, os prisioneiros tinham direito a mandar cartas. E ele estava mandando essas cartas, só que eram inspiradas por Deus. Né? Ok. Cláudio, só sobre as crianças, é outro ponto que a gente não tem como julgar. Eu tenho um princípio comigo, quando eu estou estudando a Bíblia aqui com vocês, em qualquer outro lugar, um princípio que Paulo escreveu nas suas cartas: não ultrapasse o que está escrito. Então, eu não faço afirmações que eu não possa comprovar na Bíblia. Então, as crianças serão salvas ou não? Não sei. Eu espero que sejam, mas eu não sei. Mas Deus será justo. Uma coisa que a gente precisa saber, nunca esquecer: Deus será justo.
todo mundo que se salvar, se salvou por causa da justiça de Cristo. E todo mundo que se perder, se perdeu de maneira justa também. Porque Deus não será injusto no seu julgamento. Vamos para frente? João viu em visão os santos em algum lugar. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. E agora nós vamos ter que correr aqui com o nosso conteúdo, tá bom? Então eu vou lendo os textos para vocês. Apocalipse 7, 9 diz assim: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então João viu essa multidão ali em pé diante do trono de Deus. Ele viu as pessoas lá no céu. E o que acontecerá com os ímpios vivos quando Jesus voltar? Lucas, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos lá. Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30. O que acontecerá com os ímpios, ou seja, os perdidos que estiverem vivos? Vou ler aqui para vocês, a partir do versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Ou seja, quem está vivo e não está salvo vai ser destruído, vai morrer no dia da volta de Jesus, antes de começar o milênio. E qual foi a descrição profética que Jeremias fez a respeito da terra durante o milênio? Vamos lá para o livro do profeta Jeremias, agora no Antigo Testamento, profeta Jeremias, no capítulo 4, a partir do versículo 23. Vai abrindo tua Bíblia aí, eu estou indo um pouco mais rápido agora, que eu quero chegar no final do nosso conteúdo. Então, Jeremias capítulo 4, versículos 23 a 26. Diz assim, uma visão profética da terra durante o milênio. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam. Todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves dos céus tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas, por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Então aqui tem uma visão da terra durante o milênio. Uma terra desolada. Só tem um grupo de seres vivos aqui, que é Satanás e os seus anjos. Nisso que a gente chama de prisão circunstancial. Vamos ler sobre a prisão circunstancial de Satanás. Volta lá para o capítulo do milênio, em Apocalipse capítulo 20. Satanás estará na terra sem ninguém para tentar. E por isso ele estará em prisão circunstancial. Diz aqui Apocalipse capítulo 20, os 3 primeiros versículos. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Esse abismo aqui é o nome que João está dando para a terra desolada. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por que Satanás está preso? Lá no Evangelho diz que a função de Satanás é matar, roubar e destruir. Só que durante o milênio, todos os ímpios estão mortos e todos os salvos estão nos céus. Então Satanás vai tentar quem? Os outros demônios? Não, né? Então eles estão presos à terra circunstancialmente e vão ter 1000 anos para pensar no que fizeram da vida deles. Porque depois de 1000 anos eles serão destruídos. O que acontecerá com Satanás no final do milênio? Nós lemos aí no versículo 3.
ele será solto por algum tempo. E por que ele será solto? Porque no final do milênio, os ímpios ressuscitam e ele tem de novo pessoas para tentar. Agora lá no versículo 20, no capítulo 20, versículo 9, isso que eu acabei de falar. Lê comigo aqui, ó. As nações marcharão. Vamos ler do versículo 7. 27. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque tem a segunda ressurreição, que nós vimos anteriormente. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu dos céus e os devorou. Versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E a gente vai estudar, quando a gente estiver vendo a nova terra, um pouquinho dessas expressões da terra, da Bíblia. Para todo sempre, um lago que queima para sempre, um fogo que queima para sempre. Todas são impressões, ou expressões, melhor dizendo, que falam sobre a consequência eterna do lago de fogo e enxofre. Nós não temos um inferno eterno, a Bíblia não fala isso, mas nós temos um momento em que tudo será queimado para sempre, para sempre. Muito bem. Então aqui a gente tem um resumo do que nós lemos até agora. Jesus volta, ok? Tem a volta de Jesus, a ressurreição dos justos, a ascensão dos vivos, a morte dos ímpios, o aprisionamento de Satanás e a terra desolada. Começa o milênio. Durante o milênio, os justos estão nos céus, os ímpios estão mortos na terra, Satanás está circunstancialmente preso e a terra em descanso. Acabou o milênio, tem a segunda ressurreição, que nós vimos lá em João. Aí a cidade santa vai descer para a terra, os ímpios ressuscitam, Satanás é solto da sua prisão circunstancial, o julgamento final acontece e aí eles recebem a sua sentença e a destruição final acontece e então vem a nova terra. Durante o milênio, nós teremos a segunda fase do julgamento. A primeira fase é o julgamento que está acontecendo agora, que a gente chama de juízo investigativo. A segunda fase é o juízo comprovatório, lá no céu durante os 1000 anos. E quando Jesus volta, nós temos a terceira fase do julgamento ou do juízo, que é o juízo executivo. Jesus vai executar a sentença final sobre os ímpios e eles morrerão para sempre. Para sempre. E nunca mais, diz o profeta Naum, nunca mais o mal se levantará de novo. Porque o universo inteiro já vai ter consciência de como o mal é terrível. E eu quero terminar o nosso encontro com essa pergunta aqui, ó. Onde você passará o milênio? Essa é a pergunta. Onde é que você vai passar o milênio? Só tem 2 lugares. É na terra, morto e perdido para sempre, ou no céu, vivo, se preparando para descer para a nova terra e viver eternamente com Cristo. E você de casa? Onde você passará o milênio? Sabe, não tem dificuldade para você passar o milênio com Cristo, não tem. Porque todos aqueles que se achegarem a Cristo terão garantidos, por causa de Cristo, a sua salvação eterna. Não depende de nós, de nossas ações, depende de uma decisão de estar com Cristo. E os méritos dele darão a nós o direito de passar o milênio no céu com os salvos. Você só precisa decidir. Mas não é decidir amanhã, é decidir agora. Decidir agora, estar com Cristo, entregar sua vida a Cristo, se submeter às ordens de Cristo. E desse jeito, você terá o privilégio de passar o milênio com Jesus nos céus. Decida estar com Cristo agora, enquanto você ouve essa música.
Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, precisa de água, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, precisa de água, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Nós precisamos dele, sim. Precisamos de Cristo para a gente ter a vida eterna. É só nele. Não é nada do que a gente faz, não é? E é garantido a todos nós, queridos. A gente não precisa ficar com medo, assim, ai meu Deus, será que eu vou? Porque o segredo é muito simples. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. E a partir de hoje é o Senhor quem manda. E essa é a decisão necessária para a gente passar o milênio juntos nos céus. E você também pode, sabe? Entrega a tua vida a Cristo, se submete à sua palavra. Porque aí você tem a vida eterna garantida. Não tem dificuldade, queridos, não tem. É só abrir o coração e se submeter a Ele. Você quer fazer isso agora? Quer? Que bom. Então fecha os olhos e ora comigo. Senhor Deus, obrigado pelas decisões que estão sendo tomadas nesse momento. Decisões que às vezes não são fáceis, Senhor, que exigem renúncias. Mas eu agradeço, porque essas pessoas estão decidindo agora
que querem passar o milênio contigo no céu. Deus, confirma essa decisão e pela tua graça nos dá esse privilégio. Nós já te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de vivermos eternamente contigo. E agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.